Olá, amigos. Estamos chegando à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com as brigas se afunilando, se intensificando e as emoções aflorando cada vez mais. Curiosamente, o lugar que tem menos briga é pelo primeiro lugar, porque a diferença é muito significativa entre o Flamengo, líder, e o Palmeiras, vice-líder, numa ordem inversa à do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Alviverde foi campeão, com o rubro-negro sendo vice. A rodada tem apenas 2 jogos no sábado. Tem 7 jogos no domingo e 1 na segunda-feira. Mas emoções é que não faltam em todos os lados da tabela. O jogo que abre a rodada às 17 horas do sábado, Goiás e Santos. O Goiás voltou a ser ultrapassado pelo Bahia, caiu para 10º lugar com a rodada do meio de semana. O Santos está ali em terceiro, é o time mais isolado da tabela, porque ele está longe do quarto e também está com uma distância relativamente grande do segundo, que é o Palmeiras. O quarto agora é o Grêmio. Então o Santos está ali tranquilo, costuma jogar bem tanto fora quanto dentro de casa. E o Goiás também é um time que tem jogado para cima, mas decepcionou diante do Atlético Mineiro no meio de semana. O Santos passou pelo Avaí, como era de se esperar, em Santa Catarina. Às 19 horas, um jogo que começa a mexer com o alto da tabela. O Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque. O Palmeiras leva tão a sério esse título, que essa rivalidade, que está acima até inclusive das colocações na tabela, que poupou vários titulares na vitória sobre o Vasco em São Januário. Esses jogadores voltam neste sábado contra o Corinthians. O Mano Menezes faz questão de ganhar esse jogo. E para o Palmeiras se manter sonhando com o título, algo ainda distante, ele precisa vencer. Ele precisa vencer o seu rival, que vem de uma boa vitória sobre o Fortaleza, no jogo sob direção do Coelho. Os jogadores mesmo se disseram mais soltos depois da partida, principalmente o Bozelli, não pouparam, assim, não foram contundentes em relação ao Fábio Carille, mas deixaram claro que estão se sentindo mais soltos, que o Corinthians tem que jogar mais procurando o gol e não reativamente, como vinha acontecendo. Então é um jogo interessante, porque o Corinthians vai tentar partir para cima e o Palmeiras gosta muito de contra-ataque, tem jogadores muito voltados para o contra-ataque. Então o Corinthians já andou aprontando das suas no estádio palmeirense. No domingo, às 16 horas, Inter e Fluminense. Inter, 8º lugar, time estagnou, o Zé Ricardo não disse onde vem, tá difícil. Está à espera do Cudê no ano que vem, do argentino Cudê, contra o Fluminense, que vem de uma grande vitória. Venceu o São Paulo no Morumbi por 2-0 e saiu da zona de rebaixamento. É um jogo duro. Esse jogo já decidiu uma Copa do Brasil em 92, com a vitória dura do Inter por 1-0, gol nos minutos finais. É um jogo que promete algum certo equilíbrio ali. Outro clássico estadual do domingo, também às 16 horas, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro, ele está fora da zona de rebaixamento. Ele respirou aliviado com o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo, do garoto Lincoln no finalzinho, porque ali ele permaneceu fora da zona de rebaixamento. Ele estava ficando ali na zona de rebaixamento em 17º. Saiu dela, voltou para o 16º. E o número de vitórias dele é muito ruim em relação a qualquer concorrente que esteja ali perto. Então ele precisa de pontuação. E ele vai pegar logo um rival, o arquirrival, que conquistou uma bela vitória sobre o Goiás, justa, subiu para 11º na tabela, está praticamente livre do rebaixamento, está livre, leve e solto. O Cruzeiro tem como trunfo o Mineirão, com 90% da torcida. Calcula-se mais de 40 mil lá na Pampulha, então vai ter 30 e tantos mil cruzeirenses. Mas o Atlético não perde esse clássico por campeonatos brasileiros desde o turno de 2016. Foi, curiosamente, a estreia do Fred no Atlético, no jogo em que o Cruzeiro ainda era dirigido pelo Paulo Bento. O Cruzeiro não ganhou no retorno de 16, empatou, perdeu os 2 jogos de 17. O Atlético ganhou o primeiro de 2018 e empataram o último, e o Atlético ganhou o jogo do turno por 2-0, jogo que fez o Mano até entregar o cargo. A diretoria não aceitou, o Mano entregou 3 dias depois, ao perder do Inter no Mineirão por 1-0 no primeiro jogo, semifinal da Copa do Brasil. Então o Cruzeiro precisa pontuar contra um time que tem se dado bem contra ele em campeonatos brasileiros. No mesmo horário ainda, São Paulo, a grande decepção da última rodada, que perdeu em casa do Fluminense, que caiu para o 5º lugar o São Paulo, vai pegar o time mais tranquilo do brasileiro,
que é o Atlético Paranaense. 7º lugar, o Atlético não tem nada a perder, só que perdeu o técnico, né? O Thiago Nunes acertou com o Corinthians, deixou o Atlético, que já não jogou tão bem assim quanto o Cruzeiro na Arena da Baixada, empatando por 0-0. Às 18 horas, Flamengo e Bahia. Todos de olho no Flamengo. O Flamengo vai jogar depois do Palmeiras, vai saber do que precisa. Não tem jogado bem os últimos jogos, à exceção da vitória sobre o Corinthians. De qualquer forma, o Bahia é outro que também parou no campeonato. Está em 9º lugar ainda, conseguiu até ultrapassar o Goiás, mas com um empate, com o Chapecoense em casa. O Bahia não ganha vários jogos, o time não consegue deslanchar, já troca de atacante, o Rodrigão virou titular, o Gilberto foi para a reserva, o Roger tem mexido no time para ver se consegue alguma coisa e não tem conseguido. De qualquer forma, é um jogo que todo mundo vai estar de olho por causa do comportamento do Flamengo, que dá de sinais de cansaço. Às 19 horas, Chapecoense e Grêmio. O Grêmio, depois que foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais da Libertadores, o Renato prometeu levar o Grêmio à Libertadores, na fase de grupos. Ele já vem subindo na tabela, já encadeou uma série de vitórias e é favorito, inclusive, em Chapecó. Né? Ele, mesmo diante da Chapecoense, o campo é bom, dá para jogar, e o Grêmio tem jogado bem nos últimos jogos. O Tardelli parece que se encontrou finalmente no time, é muito bom jogador o Tardelli, muito melhor do que o André. O time tem jogado bem, os reservas têm estado bem, o garoto PP, né? O time tem voltado a mostrar futebol que todo mundo gosta de ver. Então, o Grêmio em 4º lugar, sonha ainda com o 3º, que aí é questão de cota. O 4º já dá lugar na fase de grupo da Libertadores. O 3º, em poder do Santos atualmente, dá cota maior. Nesse mesmo horário de 19 horas, o Fortaleza, que ainda ali luta para poder escapar do rebaixamento, tem uma chance ainda, que é pequena, mas tem uma chance de cair, pega o Ceará, um clássico cearense, e é briga direta por posição. Fortaleza 14º, Ceará 13º. O Adilson tem feito milagres no Ceará, tem feito jogos bons, tanto dentro quanto fora de casa, ganhado jogos chave, pontuais, vem de uma vitória muito boa sobre o Inter. É um jogo interessante. O Fortaleza do Rogério Ceni, o Ceará do Adilson Batista. 2 paranaenses, coincidentemente. Né? Nesse mesmo horário, CSA e Vasco. Um joguinho muito mequetrefe, né? CSA, 18º. Tem feito algum esforço, tem justificado, né? Vendido caro suas derrotas, mas tem perdido do mesmo jeito. E o Vasco também chegou a um limite ali, não vai. 12º lugar, 18º contra o 12º. É um jogo que tudo pode acontecer, inclusive nada. É o mais provável. E segunda-feira, 20 horas, Botafogo e Avaí. O Botafogo caiu na zona de rebaixamento pela primeira vez, mas ele tem um número de vitórias muito alto em relação ao Cruzeiro. São 10-7. E ele vai entrar em campo sabendo do que precisa. O Cruzeiro pode não ter ganho do Atlético na véspera. Uma vitória simples sobre o lanterna do campeonato, muito provavelmente o tirará da zona de rebaixamento. Nessa briga ali, que ele entabula com o Cruzeiro, com o Fluminense, um pouquinho menos a dupla cearense. Né? Então o Botafogo tem a chance, a faca e o queijo ali, para poder ganhar e dar uma escapada da zona de rebaixamento. E tentar, no número de vitórias, superar ainda mais o Cruzeiro, com quem aparentemente ele luta diretamente agora por essa vaga que falta no rebaixamento para 2020. É isso aí, meus amigos. Um abraço.